Ok, vamos começar a nossa análise. Hoje a gente vai dar uma olhada na vida de uma figura, assim, talvez não tão famosa, mas muito intrigante. Wessel Harmens Gansfort. Ele nasceu lá em 1419, em Groningen, nos Países Baixos. Temos uns fragmentos de biografia aqui para guiar a gente. Exato. E a ideia é a gente tentar entender como esse cara, né, filho de padeiro, órfão bem cedo, como ele virou um pensador importante navegando entre devoção mística, a lógica do escolasticismo e também um humanismo que estava surgindo bem complexo. As fontes falam de uma educação inicial bem marcante com os irmãos da vida comum. Ele teve contato com gente como Thomas von Kempen e com a obra De Imitatione Christi. Parece que isso já o colocou cedo numa busca por uma fé mais, assim, para dentro, né, interiorizada. Sim, isso foi fundamental, com certeza. Ali ele desenvolveu tanto essa introspecção quanto um gosto pela dialética, sabe? Pela argumentação. Isso meio que preparou o palco para a jornada intelectual toda que ele teria pela frente. E ele não ficou parado, né? Viajou bastante para estudar, para ensinar. Colônia, Heidelberg, e depois passou um tempo em Paris, tipo uns 16 anos. O que foi, assim, decisivo nesse período parisiense? Ah, Paris foi um caldeirão para ele, sem dúvida. Lá ele mergulhou de cabeça no debate da época entre nominalistas e realistas. Sabe, aquela discussão filosófica? Sim, sobre os universais, né? Se conceitos gerais eram reais ou só nomes. Isso, exatamente. E o Wessel, que começou mais para o lado realista, acabou pendendo para o nominalismo. E essa mudança de filosofia teve outras consequências, imagino. Teve. E aí que fica interessante. Essa preferência pelo nominalismo, que foca mais no particular, no concreto, muitas vezes andava junto com uma postura mais crítica em relação às grandes instituições, tipo o papado. Era meio comum entre os nominalistas da época e parece que Wessel seguiu um pouco essa linha também. Que interessante essa conexão entre a filosofia abstrata e a postura mais política ou religiosa. E as viagens continuaram depois de Paris, né? Roma, Veneza, Basel. Continuaram, sim. Em Roma, aliás, tem um episódio bem revelador. Ele recusou uns cargos que o Papa Sisto IV ofereceu para ele. Sério? Recusou? Sim, isso mostra bem uma busca por independência intelectual, né? Uma certa resistência a se prender às estruturas de poder da Igreja. Já em Basel, ele fez contatos importantes com figuras-chave do humanismo que estava nascendo, como o Johann Reuchlin e o Rudolf Agricola. Gente de peso. Com a reforma protestante que viria logo depois. Bom, aqui a história fica bem interessante. Olha só. Em 1522, o Wessel já tinha morrido, mas o Martinho Lutero escreveu um prefácio para uma coletânea de textos dele. O próprio Lutero? O próprio. E Lutero ficou impressionado com a semelhança das ideias. Chegou a dizer que os críticos poderiam até acusá-lo, Lutero, de ter simplesmente copiado tudo do Wessel. Nossa, que afirmação forte. Vindo de Lutero, então. Mas as fontes que a gente tem também colocam uns poréns nisso, né? Colocam, e é importante ver isso. Fontes como o Bibliographisches Kirchenlexikon, por exemplo, ah, elas apontam que, apesar do Wessel valorizar muito as escrituras, a fé pessoal, que são temas super importantes para a reforma, ele ainda mantinha vários elementos do pensamento medieval, Ah, tipo o quê, por exemplo? principalmente na forma como ele entendia a justificação, quer dizer, como a pessoa é salva considerada justa por Deus. A visão dele ainda não era exatamente a ruptura que a reforma trouxe nesse ponto. Ele não era assim um pré-reformador completo, digamos. Entendi. Então ele fica meio que numa posição de transição. Alguém que estava apontando para mudanças, mas ainda com o pé no mundo anterior? Exatamente essa a ideia. Ele é como um elo, uma ponte entre o mundo medieval e o humanismo da Renascença. Os trabalhos dele, mesmo os que chegaram para a gente em fragmentos sobre oração, sobre Eucaristia, as críticas dele ao purgatório, tudo isso mostra um pensamento bem original e corajoso para a época. E as últimas palavras dele, né? Não conheço ninguém senão Jesus, o crucificado. Resume bem onde estava o foco da fé dele. Então, fazendo um balanço, Wessel Gansford surge como uma figura bem complexa, devoto, crítico,
lógico, humanista. Alguém que sim teve ideias que ecoaram em Lutero, mas que ainda estava muito ancorado no seu próprio tempo, no século XV. Perfeito. A trajetória dele ilustra muito bem as tensões e as transformações daquele período, fim da Idade Média, começo da Renascença. Ele valorizava a escritura, a fé individual, mas dentro de um quadro que ainda não era o da Reforma como a gente a conhece depois. Ele é essa figura de ponte mesmo. E para a gente pensar um pouco mais, levando em conta essa independência toda do Wessel, essa recusa dele lá em Roma, fica uma questão interessante, né? Até que ponto essa busca individual pela verdade, meio que fora das estruturas institucionais, pode realmente gerar grandes mudanças sociais, religiosas? Ou será que o caminho mais efetivo é tentar mudar o sistema por dentro? Onde será que está o maior potencial de transformação? Fica aí para refletir.